Fala galera, Rafael Kutait da Prospect Pro. Estamos aqui para mais uma gravação do ProspectCast, o podcast da Prospect Pro. Estou aqui com meu parceiro Thiago Zeferino. Mais um? Mais um, bora pessoal, mais um na conta. Vamos que vamos. Hoje estou com um cara sensacional aqui, que tem uma história incrível. Tenho certeza que ele vai agregar muito aí com a experiência dele para vocês. Mas antes de começar, de eu apresentar o nosso ilustre convidado aqui, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Certo, Ti? Bora! ProspectCast ele é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema de gestão para lojas multimarcas do Brasil. É um sistema que foi feito por um lojista. Lá você consegue gerenciar estoque, controlar todo o processo de avaliação, gestor de leads, tem CRM, tem gestão da parte financeira, emissão de nota, enfim, é uma solução completa para você que tem uma loja multimarca ou para você que é concessionário, tem um departamento de seminovos, eles cuidam do site, enfim. E o mais bacana, Tia, é que foi feito por um lojista, um cara que tinha dores, dificuldades no dia a dia da loja e decidiu montar um sistema. Então é muito top, né, o AutoConf, né, Tia? Visionário, né? É para quem quer uma solução aí na palma da mão, é a melhor solução hoje aí do mercado. E foi feito pelo Rodrigo Belo, né? O Belo lá da Belo Oscar, que é uma das maiores lojas aí que tem no Brasil. Um cara que teve aqui, inclusive, visionário, que eu sou fã. Assiste lá, viu? Com certeza. Tem o podcast do Belo lá, assiste lá. Show de bola. E também somos patrocinados pela Gestalt Brasil, que é a maior empresa aí certificadora de garantia para seminovos. Lá você consegue dar 1 ou 2 anos de garantia para seminovos na sua loja ou na tua concessionária. Então você que é lojista, que é concessionário, hoje a Gestalt Brasil atende quase 3 mil empresas no Brasil inteiro, entre lojas, concessionárias, associações, montadoras, enfim. A Gestalt não é só a terceirização do teu pós-venda, não é só a garantia estendida, não. Você consegue agregar valor na venda. Então, você consegue vender mais e melhor. Você dá uma segurança para o teu cliente, você consegue agregar valor. Isso te ajuda até na questão de margem para negociar, não é isso, Tito? Sim, porque você acaba tendo um controle melhor, uma segurança na hora que você vai comprar seu carro, né? Quando você tem ali a experiência de ter um carro com uma garantia maior, hoje o mercado trabalha com 3 meses, você tem a possibilidade de estender e ter mais 1 ano ou 2 de garantia, faz todo sentido, né? Um carro que já sai revisado ali para que você não tenha dor de cabeça. Não, e além disso eles têm todo o respaldo da Assurance, né, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Então, não importa se você tem aí carro premium, super premium, né, eles têm vão te dar uma segurança muito grande. E uma coisa que eu acho legal da Gestalt, eu vejo muito vendedor no mercado falando que não tem tempo para prospectar, para trabalhar o lead, para agendar, né, para trabalhar o Instagram. Se você tem Gestalt na tua empresa, você consegue terceirizar essa parte. Então chegou o cliente com retorno, alguma coisa, óbvio, o vendedor vai dar uma atenção, mas ele vai passar para a Gestalt cuidar, e aí ele vai ter muito mais tempo para fazer vídeos no Instagram, para prospectar, para agendar. Então, você que é diretor, que é gerente, que é dono de empresa, de concessionária, se o teu vendedor tá com muleta que não tem tempo para prospectar e para trabalhar as redes sociais, coloca a Gestalt lá, que você vai agregar valor no teu negócio, e aí teu vendedor vai ter muito mais tempo para fazer o trabalho. Certo? E se o seu vendedor tá com problema, com dificuldade de prospectar, tem uma empresa bem legal aí no mercado aí, Prospect Pro, eu vou falar, Rafa? Não conheço, pô. É bom isso aí? É bacana, pô. A empresa aí de prospecção e treinamento. Depois eu vou apresentar para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais aí, só me chamar aí nos comentários, eu mando um portfólio bem legal aí. Só entrar em contato com o André Mori, né, que é o gerente comercial. O André tá dormindo agora. Então tá bom. André, pode ser com você, então. Pode ser comigo. Então beleza. Sessão da tarde começou agora, então... Mas hoje vai ser sensacional aqui. Vamos apresentar nosso convidado. Bora. Grande Marques, muito obrigado pela presença. Prazer ter você aqui, meu querido. Prazer, é todo mundo. É todo meu. Fala, Rafinha. Fala, Thiago. E prazer estar aqui atendendo ao convite. Poxa, show de bola, cara. Então, mas falaram que era para bater papo é comigo mesmo. É isso aí. Ainda mais sobre carro. Olha que notícia boa. Que chato, né? Que chato. Que chato. Muito bom, Marcos. Conta pra gente um pouquinho aí quem é o Marcos, a sua história. Eu sei que você tem uma experiência aí incrível. A gente tava batendo papo antes de começar aqui. Se tivesse gravando, acho que a gente já tinha feito metade do podcast. Já tinha dado um pedaço, hein? Já tinha gravado, a gente só editava. Mas fala um pouquinho pra gente aí quem é o Marcos, sua história. Né? A gente sabe que você tá hoje na Movida, locadora, que é uma das maiores locadoras aí que tem no Brasil. Então a gente quer ouvir quem não aprendeu. Tô na Seminovos Movida. Legal. Mas eu comecei faz tempo. Eu comecei em 96. Então aí estamos falando já de 26 anos. 26 anos já no mercado. E o engraçado porque assim, eu não sou... não era minha área inicial, né? Eu sou analista de sistema formado. Comecei mexendo com sistema. Mexia com rede, com clipper, com COBOL, com... Gente, era uma desgraça. Só que nunca foi uma área que eu gostei. E eu tenho 2 irmãos. São gêmeos, 1 ano mais novo do que eu. E eles, eu lembro que eu vendi essa empresa, era no interior de São Paulo. E eu vendi a empresa e vim aqui para São Paulo, porque isso era perto do final de ano. E aí um dos meus irmãos falou, por que você não vai trabalhar em carro? Só que naquela época, você talvez vai lembrar, Rafa, e você, Thiago, não sei se você estava
ativo naquela época, em 96. Eu tava, mas ainda não trabalhava. É, Mas tava ativo, provavelmente não. tava ativo. O que acontece? Tinha Não 10 anos. existia o que nós temos hoje, toda aquela coisa de escala de horário. Imagina, o vendedor você entrava lá, era de segunda a segunda, de sol a sol, sem problema nenhum. E eu lembro que isso, meu irmão falou: por que você não trabalha com carro? Que você põe um cara comercial que você gosta e vira o ano você vai trabalhar alguma coisa na tua área, que você é analista de sistema. Isso era novembro para dezembro. Eu falei: vocês estão doidos. Eu falei: puta, meu, esse horário de vocês é coisa de maluco, sábado, domingo. Mas eu falei: mas sabe uma coisa? Ficar parado também agora, novembro até janeiro, fevereiro. Eu falei: tá bom, eu vou começar. E comecei trabalhando numa Fiat. E o engraçado é que no primeiro dia que eu entrei, no final do dia, esses 2 irmãos meus vieram me visitar. Falaram: e aí, Marcão, como é que tá? Eu falei: tá beleza, gostei pra caramba, já vendi 2, 3 carros, puta, acho que... Ele falou: então viemos só te dar uma notícia. Eu falei: qual que é a notícia? Você nunca mais sai do ramo. Eu falei: vamos jogar praga lá não sei aonde. Nunca mais saí do ramo. Caraca. Cara, Foi entrou picado pelo mosquitinho. entrou na No veia, automotivo. peguei paixão pelo negócio. Então, desde lá, eu tô, na verdade, trabalhando com carro. E já passei por vendas de auto, já passei por pós-venda, trabalhava com zero, com usado, com administrativo, com pós-venda, com oficina. Então, na verdade, trabalhei um pouco de tudo. Muito tempo em concessionária. Trabalhei e trabalho hoje em locadora de carro também. Cuido hoje da parte de seminovos, na parte de varejo, de Da Movida, vendas, né? da Movida, Da da automóvel. Seminovos Movida. E não, automóvel é a parte de concessionárias, né? do grupo Simpar, né? Da Do grupo Simpar. Simpar, que é da nossa holding, né? Perfeito. Eu trabalho na Seminovos Movida, que cuida da parte da venda. Hoje você é dos carros gerente da- nacional de vendas lá. Isso, nacionalmente. Eu Bacana. tenho meu parceiro lá também que divide comigo o Brasil aí. E nós acompanhando todo o time, junto com o Daniel, que é o meu direto. E essa parte de varejo lá na Seminovos Movida. Cara, quase 30 anos no ramo, né? Quase 30 anos no ramo, velho. Apesar de não parecer. E pelo que eu vi aqui na nossa conversa, teve 2 professores ali que, né, acho que deu para ensinar alguma coisa aí nesse ramo aí, né? Eduardo? Tive. Só para contar, já que você puxou o assunto, eu trabalhei Fiat, trabalhei em Ford, trabalhei em várias marcas, mas num certo ponto eu trabalhei no grupo SHC, então eu trabalhava com o Sérgio Habib, que todo mundo conhece, ele trouxe a Citroën para o Brasil, né? Ele foi presidente da montadora e trouxe a Citroën, era o maior revendedor Citroën do mundo, ele foi aqui por muito tempo, e mais tarde ele trouxe a Jack Motors, a marca chinesa que ele trouxe, que ele representa aqui desde 2010 ou 11, se eu não me engano, e ele trouxe para cá. Então eu trabalhei com quase 10 anos no grupo SHC, também praticamente passei por tudo lá, e fiquei lá quase 10 anos, e depois saí de lá do Sérgio Habib, e tive também o prazer de trabalhar com o Dr. Carlos. Trabalhei na Caoa também por mais 7 anos, entre idas e vindas, mais 7 anos. Trabalhei também com o Dr. Carlos, que foi também um professor espetacular aí nessa parte de vendas. Fantástico. Conheci tudo de venda, uma história espetacular, que depois, num outro bate-papo, eu conto um pouco da história dele, que foi espetacular. E, enfim, então essa foi minha vida passando. Depois eu passei por um outro concorrente meu hoje, e agora estou na Seminovos, na Movida, há quase um ano aí, 7 meses aí, na verdade, quase metade de um ano aí, estou aqui na Seminovos Movida. É engraçado, né? Vou até brincar. Pô, Marcão. Eu falei um palavrão aí, gente, desculpa, mas já foi. Já foi. Mas, meu, acho que pegar aqui, experiência, mais de 20 anos de mercado, quase 30 anos, era analista de sistema. Analista de sistemas. Aí foi picado pelo bichinho do automotivo. Aí hoje, o automotivo não anda sem tecnologia. Exatamente. E o cara hoje tem a Você não experiência. tem- E aí? É que hoje eu não atuo nessa parte de tecnologia, mas você tem total razão. Se eu falar para você o que eu vi no meu começo, nesses últimos anos, o que nós temos hoje é outro mundo. Quer dizer, não é só em relação, mas é só vender carro, é cliente. Não, mudou tudo. Então, a venda hoje, o que tem de tecnologia empregado, o que tem de processo empregado hoje, é 180 graus do que foi lá no passado. E nem tão lá no passado, né? Vocês pegaram os últimos 5, 10 anos, o que mudou, e depois da pandemia, então eu falo que o nosso ramo é um ramo que tem muita mudança e que é um erro de muitas pessoas, né? Achar que não, já sei tudo, não. Eu falo, eu não sei nada. Eu aprendo, óbvio que você tem conhecimento, você tem histórico, que você traz pro teu dia a dia, mas eu aprendo toda hora. Cara, Falo que fantástico. esse ramo, Esse mindset de estar buscando sempre se aprimorar. A gente estava agora com um convidado aqui fantástico, falando um pouquinho sobre essa questão da importância de você estar aberto a aprender sempre. Sem dúvida. Porque nesse ramo tem muita gente que eu falo que tem um diploma, né? Que é formado em tudologia, já viu? Tem um diploma que já sabe tudo. Então eu não preciso, eu já estou há 20 anos, eu já estou há 30 anos. Então, Professor de Deus. Professores de Deus é o que mais tem, né? A gente vê muitas pessoas que infelizmente não têm esse mindset de estar buscando se aprimorar. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental para quem quer ir para o próximo nível. Entra também numa questão de ego, né, de humildade, porque, cara,
o mundo está mudando muito rápido, né? O mercado muda, o cliente muda. A gente não pode parar de estudar. E eu vejo muita gente com preguiça hoje, acomodada, né? Porque eu já faço há muito tempo, eu estou aqui, tá tudo certo. E assim, eu tive que tomar uma decisão muito séria agora. Eu acabei de voltar do congresso do NADA, né? Que é o maior congresso que tem no setor automotivo do mundo. Eu estava lá em Dallas, é o 8º congresso, e eu tô com um bebê pequeno em casa, né? Meu filho tem 10 meses, o Cauãzinho. Né? Um beijo pra minha esposa, pra Dani, meus filhos. E eu falei, pô, vou ficar longe do meu filho. Quem tem filho pequeno sabe a dor que é deixar o neném. E eu falei, cara, pô, vai dar saudade, eu vou todo ano, minha esposa, você tem que ir. Eu falei, é verdade, eu tenho que ir. Né? Que é isso de pensar que eu não preciso ir? Porque não tem essa de filho pequeno, 10 dias eu vou. E assim, pô, dá aquela dor no coração deixar os filhos da família, mas, cara, foi muito produtivo. Eu voltei de lá com muito conteúdo, né? Com um monte de ideias. E acho que a gente, às vezes, tem que passar por cima disso, cara, porque não é fácil você estar buscando conhecimento. O doutor Samir Bittar, aqui um abraço pro Samir que fez o podcast com a gente, ele estava falando exatamente disso, da gente não podemos parar de estudar. Nunca. E Rafa, te falo mais, quer dizer, além do mercado, primeiro que é uma bobagem a pessoa achar que ela sabe tudo, que ela pode. Óbvio que a experiência te ensina, óbvio que essa experiência mostra o que deu certo, o que deu errado, e você acaba se baseando por ali. Mas eu falo mais, você tem, por exemplo, gerações que trabalham hoje, que são pessoas totalmente diferentes. Hoje eu trabalho no bom sentido com uma molecada que não eram os meus. Hoje o cliente tem uma outra cabeça. Hoje, por exemplo, o sistema de procura de carro, o sistema de compra de carro é totalmente diferente do que era há pouco tempo. Não é muito tempo atrás, não. Há pouco tempo atrás. Então, se você não se adaptar, se você não entender... Porque, na verdade, e você tem mais uma coisa que eu gosto de acrescentar quando você fala, por exemplo, dessas tendências, é que o bom gestor, o que acontece? Ele tem que ter duas cabeças. Ele tem que ter a cabeça no dia a dia, porque senão teu negócio não vai, você não vende, você não paga conta, você não recebe. Mas você também tem que ter, em paralelo, a cabeça lá na frente, porque você também não pode ser pego de surpresa. Puta, o que aconteceu que eu não vi mudou tudo. Então, você tem que estar pensando lá na frente, e esses últimos anos mostrou muito isso para nós. Então, o bom gestor, sim, ele tem que estar pensando o que é tendência, o que vai mudar. Está aberto para essas mudanças, que eu falo que é um dos principais pontos. Então, assim, tenho meu conhecimento? Tenho. Mas, de novo, posso aprender muito. E se você tem essa cabeça mais aberta, esse mindset de falar, meu, tô aqui para aprender, tô aqui para ajudar, para colaborar, é outra conversa. Não, e assim, a gente estava conversando nesse último podcast exatamente isso, que as pessoas de alta performance, elas estudam mais e trabalham mais que as outras pessoas. Você pode perceber. Os caras que você conhece do esporte, empresários, vendedores, não importa a profissão. O cara ele estuda mais, ele trabalha mais, se dedica mais. Então, uma dica que eu quero deixar para nossa audiência é que se você quer melhorar a tua performance, se você quer ser promovido, quer montar... Não importa o que você quer conseguir um objetivo maior na tua carreira, você tem que estudar muito mais do que a média das pessoas, você tem que trabalhar muito mais. Né? E hoje eu vejo muita gente que ainda dá ali 10 para 6, 15 para 6, o cara tá vindo horário para ir embora. Então, assim, não dá, né, pra gente querer ter um resultado acima da média fazendo o básico, né? Mas, Rafa, nós vemos isso em todas as empresas que eu passei, na empresa que eu tô hoje. De novo, eu gosto bastante dessa palavra do mindset, ou seja, de como a pessoa enxerga e do que a pessoa quer de propósito para ela. Sim. Você tá bem, você quer ficar ali, você não quer crescer, você quer fazer o seu arroz com feijão, e de novo, eu não falo que não tem nada errado com aquilo, mas depende do teu desejo, depende do teu objetivo. Se teu objetivo é esse, ok, vai ser feliz, faça muito bem o que você está fazendo, mas saiba também que você está limitado àquilo. Agora, não, eu quero ser mais, eu quero crescer, eu quero fazer diferente, num universo cada vez mais competitivo, mais complicado, mais concorrentes, mais gente tomando o nosso lugar, mais gente nova chegando aí com vontade e inteligência, com gás. Então, assim, você precisa fazer diferente. Eu brinco que assim, eu não trabalho muito porque eu quero, porque tem necessidade. Começa às 8, vou até às 7, 8 da noite, todo dia. E o principal, com vontade, com paixão. Você fala, meu, é gostoso fazer isso. Acaba de falar, nossa, deixa pra casa que tem meus filhos pra ver, minha mulher. Mas esse é o ponto. E você tem que ter esse nível de dedicação se você quer crescer. Ou se você não gosta do que você faz, procurar uma outra profissão. Cara, eu não gosto, porque tem gente que me julga, o Thiago convive bastante comigo, né? E a gente fala, pô, Rafael, não para, cara. Ele sai do telefone, não para de prospectar. Então, cara, eu gosto. Vou falar para quem me julga, né? Vou deixar um recado aqui, sempre quis fazer isso. Eu gosto do que eu faço. Eu não me importa, eu fico trabalhando depois do horário, para mim é um prazer. Eu faço live até 11 da noite, eu tô feliz, porque eu tô compartilhando minha experiência, tô ajudando outras pessoas, tô, né, passando minha experiência, então eu gosto. Se você não gosta do que você faz, não vai fazer sentido trabalhar muito mais horas. E outra coisa, né, existe uma frase do Joel J, que eu gosto muito, que é saúde, família e trabalho. Não podemos inverter a ordem. Sim. Ou se a gente for inverter a ordem, tem que ter um prazo. Então, peraí, eu vou trabalhar muito, eu vou ficar até 42 anos. Eu vou trabalhar 5, eu devo ralar, porque depois eu vou ter qualidade de vida.
Por exemplo, eu tenho uma meta muito ousada que eu não anunciei, ainda vou anunciar aqui nesse podcast. A minha ideia é, a partir do ano que vem, trabalhar a partir das 11 horas. Eu vou trabalhar a partir das 11. Das 11 às 7 da noite. Por quê? Eu acho que eu vou conseguir performar. Você me conhece. Eu acho que eu vou conseguir performar das 11 às 19 horas. De manhã eu vou surfar, eu moro em Ubatuba, quem me conhece sabe, eu vou cuidar, vou fazer o café da manhã da minha filha, da minha esposa, vou levar minha filha para a escola, vou dar uma atenção para minha família. 11 horas eu começo a trabalhar e eu vou ver como vai ser minha performance ano que vem. Mas, Rafa, você tem um time todo com você que te dá suporte. Exato. E permite, ou seja, mesmo você não estando diretamente ligado, a tua empresa tá lá dando suporte, tá trabalhando, tá rodando. Aí eu fiz o esforço. Esse é o ponto. Exato, vou fazer um esforço. Esse é o ponto. Tem muita gente me julgando, pô, o cara não para de trabalhar, o cara não para de prospectar. Só que daqui um ano, quem sabe um 41, 42, eu vou conseguir ter uma carga de trabalho menor. Então, óbvio, saúde em primeiro lugar, né? Se eu não tiver saúde, eu não consigo cuidar da Sem família. dúvida. Família, pô, a nossa base, eu preciso ter a minha família. E por último, o trabalho. Se você está colocando o trabalho na frente, tem um prazo. Fala, olha, eu vou fazer isso 5 anos, 7 anos, 10 anos, porque depois eu vou ter qualidade de vida. Faz sentido isso, Marcos? Total, total. Até porque para você trabalhar e você tá bem, a nossa base é a família, vamos falar a verdade. Você trabalha para quê? Você trabalha para a família, para os teus filhos, para tua esposa, ou para a família, enfim, ou para quem não é casado ou nada, para tua família, para teus pais. Então, assim, e para você ter felicidade, primeira coisa, eu falo, e você colocou bem a ordem. Sem saúde, nós brincamos muito na empresa que soldado doente, soldado morto não resolve para ninguém. Ou seja, não adianta que a pessoa trabalhar que nem um maluco, não se cuidar, porque daqui a pouco ela não vai ser útil nem para a família dela, nem para a empresa dela. Então, primeiro, saúde em primeiro lugar. Mas você tem que ter os seus objetivos. Eu trabalho o quê? Para proporcionar bem-estar para minha família, para saber que todos estão bem. E lógico que eu trabalho e faço o que eu gosto, porque eu vou fazer muito melhor, eu vou fazer com muito mais dedicação. Outra coisa, que exemplo que eu estou dando para minha família, que exemplo que eu estou dando para meus filhos. Fala, poxa, o pai tá lá fazendo, ele trabalha, é trabalhador, tudo, mas porque eu gosto e eu quero que eles tenham isso. Eu quero que eles façam alguma coisa que eles gostam, que eles tenham paixão, porque eles vão fazer melhor, vão se dedicar muito mais e vão ser felizes. Porque é péssimo você trabalhar numa coisa que você não gosta. E às vezes acontece, às vezes a pessoa trabalhando, eu falo muito isso pro time de venda, eu falo, gente, se vocês estão aqui perdendo tempo só para quebrar um galho, não tinha o que fazer, você vendedor, pelo amor de Deus, não faça isso. Vendedor é muito mais do que isso, a vida é curta, vai trabalhar em jardinagem, em farmácia, eu não sei o que você vai fazer, mas venda você tem que gostar. E quando você gosta, você faz bem feito, né, Rafa? Aí você se dedica, você aprende, você conhece o caminho, você vai se aprofundar. Então, concordo, você tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se aprofundando e, principalmente, gostando do que você faz. Exato. Porque aí você vai fazer melhor, você pode ajudar, você vai ajudar a agregar valor para a empresa que você está, porque no final das contas é isso que a empresa quer da gente, você tem que agregar valor. Sim. Se eu agrego menos valor, desculpa, você vai ficar no cantinho lá. Se você agrega mais valor, você vai ser alguém diferente, que a empresa fala, poxa, esse cara está fazendo o que eu preciso. E vai te dar valor, e você vai ser remunerado por isso, e etc. Então, esse é o ponto para mim. Então, sim, tem que cuidar da família, tem que cuidar da saúde, mas tem que fazer o que você gosta. Exato. E outra coisa, e aí sim, e se você gosta, você vai estudar, você vai se aprimorar, você vai se aprofundar, porque aí você consegue ter um resultado que a grande maioria eventualmente não vai ter. Exato, então, você falou um ponto muito importante, mas que é a questão do exemplo para a família. Então, assim, a minha filha sabe que eu trabalho muito, né? A gente conversa muito, minha filha, assim, ela tem 4 anos, mas assim, ela me ensina muito, cara. E ela falou, não, papai, você não tá brincando tanto comigo, você tá trabalhando. Eu falei, não, papai tem que trabalhar, porque o papai tem uma missão, ele tem, né, eu tenho um propósito, eu preciso ajudar outras pessoas com a minha experiência, e o papai também precisa, né, ter dinheiro para pagar as contas, pra gente poder fazer, mas o mais importante é o amor que eu tenho pelo meu trabalho e ajudar outras pessoas. Ela, tá, mas você viaja, você não pode trabalhar aqui de casa? Não, é que a missão do papai inclui fazer algumas viagens para eu poder fazer minhas palestras. Você já fez palestra? Ela já fez uma palestra comigo. Já fez? Comigo, 1 hora no palco. 10. Né? Então, ela, tá bom, papai, mas olha o que ela falou. Não, assim, ele surpreende a gente, né, Marcos? Tá bom, mas depois que você ganhar muito dinheiro, que você ajudar muitas pessoas, todo mundo, você ajudar todas as pessoas, você pode trabalhar só de casa e não viajar mais e ficar aqui comigo? Então, por que eu tô falando isso? A gente precisa passar a imagem para os nossos filhos que a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha por propósito, por amor, para deixar um legado. Né? Então, para quem não tá, e as pessoas ficam buscando às vezes o propósito, né? Eu falo que o propósito encontra a gente. Eu, quando eu era vendedor, me falaram que eu tinha que dar treinamento, falei, cara, mas eu não sou treinador, eu sou vendedor, e comecei a dar treinamento, e começou a dar resultado, e eu comecei a ter prazer em ver as pessoas evoluindo com o meu treinamento, falei, pô, vou montar uma empresa, vou trabalhar, então parece que me encontrou. Leva o jeito. Eu levo o jeito para isso, às vezes as pessoas falam, não, eu preciso encontrar meu propósito. Comece a olhar o que você esquece, o que você gosta, que naturalmente você vai encontrar. E aí vai fazer sentido você trabalhar bastante, você se dedicar, porque não é por dinheiro. Né? O dinheiro é uma consequência, é importante, eu gosto do dinheiro, é importante, mas é uma consequência de um trabalho que você faz com amor, com dedicação. Isso é fundamental, né, Marcos?
É fundamental. Rafa, eu falo assim, as pessoas às vezes eu sei que nós estamos filosofando um pouquinho aqui, mas a verdade é uma só. Você quer ser feliz, você tem que progredir. Eu falo que felicidade é muito igual a progresso. Quer dizer, você tem que estar melhorando. E o progresso não é só... Veja, mesmo que você ganhe dinheiro, você fala, mas eu vou ganhar dinheiro, eu vou parar. Não vai. Porque você para de progredir, você para de crescer como pessoa, como profissional. Óbvio que dinheiro é importante, óbvio que você paga as contas com dinheiro, isso é quem fala o contrário é maluco, óbvio que precisa. Mas eu falo, mas para você ser feliz, para você ser completo, para você se falar, para a tua família, para você tem que estar progredindo. Então, progredindo profissionalmente, progredindo pessoalmente. Por isso é importante de gostar do que faz, de continuar procurando. Então, eu falo, trabalho para mim, e tem até um jargão que fala, né, que depois que você acha que você gosta, você para de trabalhar, porque você está sempre... Os exageros à parte ou não, mas é um pouco disso, porque Total. tem felicidade. Às vezes eu pego minha esposa, a Patrícia, e falo, nossa, eu tô cansado. Ela falou, o que você tá reclamando? Você gosta? Eu falo, puta, é verdade, eu gosto mesmo. Mas é isso, então, acho que tem que ter, de novo, você tem que dosar, você tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da família, mas fazer o que você gosta, fazer com paixão. E ter humildade de saber o seguinte, eu preciso aprender. Tem gente que sabe mais do que eu. Se eu aprender, eu vou poder ajudar mais, vou poder agregar mais valor para minha empresa, para as pessoas ao meu lado. Eu acho que se você tem essa, mas de verdade, não da boca para fora, se você realmente acredita nisso, você vai ser um profissional diferente. Você vai trazer um resultado diferente. Total. E aí vem a alegria, vem a satisfação, o reconhecimento, enfim, faz parte da caminhada, né? Muito disso se traz a planejamento também, né? Lógico. Porque não adianta você falar, eu vou trabalhar 12 horas por dia. Tá bom, mas o que você fez? Você se planejou? Produtivo, né? O que você fez no seu dia? Porque não adianta nada você falar, eu trabalhei 12 horas por dia, beleza, mas aí tem um caminhão de coisa que ficou pra trás que você acabou não fazendo. Por quê? O que você fez durante o dia? Que é exatamente o engano que as pessoas têm. Quer dizer, o volume de trabalho não tem absolutamente nada a ver com a tua produtividade, com o resultado que você tem que trazer. Sim. E é isso, quanto mais estratégia, quanto mais tempo você coloca... E às vezes as pessoas confundem, o Thiago e Rafa, que, mas eu sou um vendedor, eu sou um gerente, eu não tenho muita estratégia. Pelo contrário, você tem muita estratégia para fazer. Eu, como vendedor, por exemplo, e eu fui vendedor por muito tempo, eu tinha minha estratégia de quantas pessoas eu queria falar. Eu fazia minha estatística, quando eu consigo falar com tantas pessoas, quantas vêm até aqui? Quantas eu consigo vender? Ou quantas eu consigo converter? Opa, era matemática simples. Já entendi que eu preciso falar com mais gente, eu preciso ligar para mais gente. Então você começa a bolar suas estratégias para você começar a ter sucesso e ser produtivo. Porque ocupado é diferente de produtivo. Totalmente. Né? Eu posso começar a empurrar a parede aqui, vou suar, me matar, trabalhar. Mas você não vai mover 1 centímetro. Top. Quer dizer, então você tem que ter a estratégia para qualquer coisa. E para um gerente, então, se ele não tiver estratégia para montar o time dele, dar o caminho correto, dar as ferramentas. Dá o direcionamento, né? Você tocou até consolidando o que vocês falaram, que eu gostei muito, a questão do planejamento, né? E você ter a matemática, porque na minha opinião, vendas é processo, vendas é matemática. Eu não era o melhor, vou falar de novo, eu não era o melhor vendedor na concessionária que eu trabalhava, eu era o mais disciplinado, eu tinha um processo e eu tinha, cara, disciplina e foco naquele processo. Né? E tinha vendedor que era muito melhor do que eu. Só que eu era tão focado e bitolado no processo, você acompanha um pouquinho disso no dia a dia, que não adianta, eu vendia, às vezes o cara é melhor que eu, vendia mais porque eu tinha. E aí eu quero deixar até uma dica, fala-se muito de vendas online, né, do digital, das vendas. É muito importante eu ser digital e eu preciso ter um processo para trabalhar bem o lead, o cliente que vem no canal digital, porque o lead é um cliente, né? O pessoal fica lead, o lead é um cliente, é um ser humano que quer comprar um carro, ponto. É tirar esse preconceito. E a gente tem que ter um processo. Você falou aqui a matemática, a conta inversa, eu gosto muito disso, é o meu DNA. E assim, eu tenho que ter um processo estruturado para responder o lead, para trabalhar minha carteira, quantos clientes eu tenho que atender. Pô, quero mandar um abraço pro Wagner Dias aí, Wagner, nosso parceiro. Grande amigo. Esse cara visionário aí, se você não conhece a Autoland Brasil, entra lá, Autoland Brasil no Instagram, que esse cara tem uma loja fantástica, esse cara é visionário. E o Wagner falou que ele era tão bitolado com essa questão do número, marcou isso no podcast, que ele falou, ele sabia que, de 10, quando, sei lá, com 10 clientes eu vendo um carro. Então, quando ele chegava na semana, eu tô atendendo o 8º, tá chegando a hora da venda. Mais 2 vai chegar, senão vai estar próximo ali. Então, o vendedor, normalmente, ele não tem um planejamento, uma estratégia, um processo, ele vai meio que, vambora, vamos vender, bora vender, a gente precisa ter. Eu queria que você falasse um pouquinho, você é um cara que tem uma bagagem incrível, que deixou um legado por onde passou, seu trabalho é... Antes de eu te conhecer pessoalmente, eu já ouvia falar, posso ter que falar desse cara, e eu sei que você é muito focado nessa questão do processo, de indicador, de acompanhamento. Queria que você falasse aqui para nossa audiência um pouquinho, qual que é a importância de eu ter um processo bem estruturado, né? E não só desenhar o processo, porque tem gente que desenha o processo e fica ali só no... E dar o acompanhamento, a rotina para acompanhar, porque não adianta eu desenhar o processo melhor do mundo se eu não tiver um gerente, um gestor ali acompanhando o detalhe e corrigindo.
Pô, cara, você tá tentando melhorar nisso, naquilo. Então, tanto para vendas online como para vendas presenciais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do processo para vendas aí no setor automotivo. De forma genérica, primeiro, todo processo, e o que eu peço sempre para todo mundo é, vai criar um processo de venda digital, de venda presencial, ou um processo de atendimento, um processo de montagem de showroom, seja lá qual for o processo que você vai criar. Primeiro, faça de forma simples. Faça de forma inteligente e de forma simples. Tudo que é muito complexo não funciona. Menos é mais, às vezes. Total. Porque quanto mais passo, quanto mais cotovelo você colocar, menos as pessoas vão seguir. É natural do ser humano, e aqui não estou fazendo crítica, não, é natural do ser humano buscar o caminho mais fácil. Então, você começar a colocar muito cotovelo, muita dificuldade, acredite, ou você vai ter que ter uma estrutura gigante para acompanhar e ter certeza que o processo está sendo seguido, ou não vai ser seguido. Então, assim, o que eu falo é processo de forma simples. Entenda o que você quer. Entenda o que você está querendo buscar. Você quer, por exemplo, fazer um processo na parte digital. Então, o que eu preciso alcançar? Qual o objetivo? Quero melhorar a conversão, quero diminuir o tempo médio de resposta. Perfeito. Se eu quero, meu objetivo é aumentar a conversão, eu quero trazer mais clientes para cá, eu quero aumentar minha boca do funil lá, eu quero que venha mais clientes para mim. Desenhe um processo primeiro, tendo o teu objetivo como ponto principal e de forma simples. Outra coisa, não adianta apenas escrever os pontos. Você tem que ter certeza que as pessoas vão acompanhar. Então, o que eu gosto sempre de fazer com o processo é divida com as pessoas que vão estar envolvidas nela. Primeira coisa. Primeiro que se a pessoa participa daquilo, ela se sente um pouco pai ou mãe daquilo e ela vai ter um comprometimento diferente. Então, primeira pode coisa. dar sugestões. Fala, pô, eu acho que isso aqui seria melhor assim. Sem dúvida. A brincadeira é de uma, duas, três cabeças pensam mais. Lógico, eles vão dar sugestões que vira e mexe, nós vamos colocar processo, nós vamos fazer alguns ajustes que do escritório, eu falo que o escritório é uma maravilha, né? Isso assim, assado. Só que na hora que você vai conversar com a turma, o chefe falou, você não viu isso, e tem mais isso. Então, assim, o pessoal é muito rico a conversa e a troca de informações, porque vai trazer ponto que passou despercebido, primeira coisa. Uma vez setado aquilo, tem uma outra palavra que eu gosto muito e eu levo muito comigo, que eu falo que eu já tive que brigar muito comigo, hoje eu tô melhor nisso, chama-se disciplina. Se você não tiver disciplina, você não segue. Estipulou o processo, a verdade é uma só. Você quer crescer na tua empresa, você quer fazer com que as coisas andem, você quer ter sucesso, seja em qual área for dentro, por exemplo, desse ramo automotivo. Tenha disciplina. Outra coisa, não precisa inventar roda, gente. Tem um monte de empresa que faz processos espetaculares. Olha, tem lá. Mais do copia, mesmo. Mais do mesmo. Fala, tá indo super bem. Porque, óbvio que você pode aprimorar. Você pode dar uma melhora naquilo, mas o principal ponto é definir aquilo, deixar aquilo escrito, ter certeza que todos os envolvidos sabem, ou seja, aquilo foi comunicado de forma clara, não só com você, não só com uma diretoria, não só com a gerência, ou seja, isso está chegando de ponta a ponta, todos sabem, e disciplina para ter acompanhamento e para que sigam aquele processo com checkpoints constantes. Então, assim, processo, eu não vi nenhuma empresa crescer de forma consistente, porque tem a sorte, né? O mercado ajuda aquele boom, mas de forma consistente, sem ter um processo muito seguido, muito acompanhado e com muita disciplina. E não quer dizer que o processo não possa ser melhorado. Eu acho que revisitar processos, acompanhar, faz todo sentido do mundo. E, de novo, como nós acabamos de falar, o mercado muda. Então, você precisa fazer pequenos ajustes. Mas a importância do processo é o seguinte, é o sucesso da empresa. Se você não tiver empresa, você vai depender de talento individual. E talento individual é complicado, porque hoje ele está comigo, amanhã ele pode não estar comigo. Hoje eu estou de bom humor, amanhã eu posso não estar de bom humor. Hoje choveu demais, choveu de menos. Eu até tenho um amigo nosso aqui que hoje pegou uma chuva mais forte. Atrasou o início podcast. Um pouquinho. Mas vai pagar o açaí, né? Vai pagar o almoço. Então tá. Acontece. A janta, na verdade, né? Pelo horário que é janta já. Mas o que acontece? Então, assim, se não tiver processo, não vai seguir para lugar nenhum. Então, para mim, é simples. Hoje, você tem... Vamos lá, voltar um pouquinho daqui para as bases. Você quer ter sucesso? Primeiro, faça o que você goste. Segundo, desenha processo e não precisa inventar, não precisa ser nada da NASA. De forma simples. Olha o que tem no mercado que já funciona. É o que o Thiago falou agora, o arroz com feijão bem feito. O arroz com feijão bem feito, com gente que gosta de fazer o que faz, com energia, ser realmente preocupado com o cliente, fazendo pelo cliente, tendo um produto bom, não tem como dar errado. É uma questão de tempo. E aí constância, né? Aí você faz aquilo, é constância. O mercado sobe e desce, mas com esse segredo, com essas receitas simples, você vai ter sucesso. Porque qual hoje o problema da maioria das empresas e das pessoas? Vamos trazer agora aqui para o time de venda. Falta de constância. As pessoas começam uma coisa e na primeira, na segunda, na terceira dificuldade desistem. Então, se você pegar profissional de sucesso em qualquer área, você vai ver que uma coisa, e nós estávamos falando aqui de alguns exemplos de onde eu trabalhei, inclusive hoje na minha empresa eu vejo muito disso, tem pessoas lá que eu me inspiro,
A pessoa tem constância. Pode fazer chuva, pode fazer sol, pode cair o mundo, o cara não desiste, tá olhando, tá focado, tá seguindo o processo, tá na disciplina. E esse é um grande diferencial. Se apaixonar pelo processo. Lógico, cara. lógico. Não, assim, mas eu quero ganhar dinheiro. Você tá errado, cara. Começa a se apaixonar pelo processo, cara. A minha equipe às vezes fala, pô, Rafa, você tá bravo, né? A galera vê, pô, o Rafa tá nervoso. Cara, eu tô vendo que o processo e ali eu sei que o resultado no final do mês. Eu até falo pro meu time, cara, não adianta vocês pegarem. Quando eu tô vendo que o processo não tá acontecendo, eu vou pra cima até o negócio rodar. Então, confiar no processo, se apaixonar pelo processo e confiar nas estatísticas de conversão. Porque vendas é matemático. Então, cara, eu não tô vendendo. Por exemplo, eu vou falar agora, né, espero que coloquem amor nas minhas palavras. Meu problema hoje não é vender, Marcos. Meu problema hoje é conseguir entregar. Porque eu sei o que eu tenho que fazer se as minhas vendas caírem. O Thiago já sabe, a gente conversa, eu falo, Ti, caiu, vamos aumentar a reunião, vamos ter que fazer mais reunião. Opa, vendemos muito, temos que entregar, vamos contratar gente, segura. Então é só a gente calibrar o volume de prospecção, de clientes que você atende. Se você se apaixona pelo processo, se você confia no processo e se você consegue calibrar, você já sabe, você já faz isso há algum tempo, você já sabe o resultado. Eu sei quantos clientes eu tenho que falar para agendar tantos, eu sei que quando eu agendo tantos comparecem ou tantas reuniões são feitas. É só você calibrar. É assim que a gente trabalha no dia a dia, na prática, não é isso, Ti? É isso aí. É um processo definido, né? É isso aí. Eu propriamente já venho de outras empresas também, já venho com um processo definido. Até engraçado contar um case que a gente falou aqui de... me fugiu a palavra, mas de você ser proativo. Lembrei agora. Ser proativo. E eu lembro que numa empresa, um dos gestores tinha saído, a cadeira estava em aberto e meu chefe estava lá se matando. Tudo nas costas dele. Eu falei, quer saber? Chefe, é o seguinte, essa cadeira que tá vaga é minha. Ele, peraí, como assim? Eu falei, não, é minha. Eu vou fazer, a partir de hoje, eu vou te ajudar. Ele, tá bom. Aí eu achei muito engraçado, porque deu um problema lá de um assunto que ele tinha me passado. Eu falei, então, esse assunto aqui, você não disse que você ia me ajudar? Cadeira não é tua? Por que você veio me perguntar? Se vira, velho, corre atrás. Aí eu achei engraçado, porque na verdade... A gente fala assim, eu tô fazendo meritocracia. Não, mas às vezes você sair da sua zona de conforto vai fazer com que você tenha sucesso lá na frente. E você fez primeiro antes de pedir. É isso. Só aí mostrou. Essa iniciativa, essa proatividade é extremamente interessante. E interessante não, é o diferencial. Porque como nós falamos agora, com o volume de profissional que tem no mercado, ser mais do mesmo, fazer mais do mesmo... Desculpa, você não se diferencia. Sim. E é aí que tá realmente o segredo. Sim, e é engraçado, porque ele até tomou um susto, ele falou, opa, peraí. Eu falei, não, eu quero. E, 1 ano, 2 anos depois, ele saía de férias. O barco eu tocava sozinho. Você não precisava, a gente brincava, falou, pode ficar de férias. A gente tem uma hashtag na empresa que é Aposenta Rafa. Excelente. Não, a gente tem uma hashtag que é Aposenta Rafa, pelo amor de Deus. Tô achando que vai vir antes do que você quer, aquele 11-7 talvez. Olá. Eu tô achando que... Tomara, tô rezando aqui. Quando ele falou que ele vai trabalhar das 11 às 7, eu abri um sorriso, ele vai me ligar 8 horas da manhã. Olha só! Caramba! Mas as promessas são muito bonitas, né, cara? A gente quer ver se na prática, né, se isso vai... Se ela se concretiza. Exato. Eu quero fazer um link da questão que a gente estava falando um pouquinho aqui, de se apaixonar pelo processo, de confiar na estatística de conversão. Então vamos lá. Quando eu confio na estatística de conversão, eu sei que eu preciso fazer X prospecções, eu falar com X clientes para fazer tantas reuniões. Quando eu confio nisso, eu preciso ter resiliência. Aí eu quero linkar com uma fala sua, resiliência, constância e saber que vai ser difícil, cara. A galera vê, a gente hoje tem 40 pessoas no time, né? A gente já deu aí em 8 anos mais de 400 empresas. E assim, eu vou falar aqui, Max, você conhece muito bem o nosso segmento. Eu vou falar para nossa audiência, vocês acham que é fácil vender treinamento para dono de concessionária, para diretor de concessionária, para dono de loja? Galera, eu tomei muito não. Acredito. Tinha gente que falava assim pra mim, ô Max, ô menino, você tem quantos anos? Eu falava, eu tenho 32. Ah, tá. Não, porque eu trabalho no ramo há 35 anos, você quer me ensinar a vender? Pode começar a tua apresentação. Agora, eu vou me abalar, o que eu vejo muito nos dias de hoje é a galera se abalando com não. E pra mim, eu não sei, as pessoas às vezes perguntam, cara, você não fica chateado? Você não desanima? Eu falei, cara, tá dentro da estatística, cara. Parte do processo. É só, eu tenho ali 10, eu sei que eu vou vender para 2, então, cara, peraí, quantos foram 7? Então, talvez eu tome mais um e tá tudo certo. E aí, um mindset que eu quero deixar outra dica para nossa audiência é, quando você toma um não, quando você
não bate uma meta, quando você tem algum perrengue na tua vida, qual aprendizado você teve? Porque tem as coisas vão acontecer, né? Sem dúvida. A gente nunca vai conseguir prever, a gente quer tentar fazer que tudo seja, né, do jeito que a gente quer, mas a gente não vai conseguir. E nos erros, nas derrotas, nas dificuldades, você tem um aprendizado ou você fica melindrado? Você fala, ai, hoje o cliente falou não, ai, tal. Eu não A posso escolha é me abalar. Tudo é aula, não existe derrota. Ou você tem uma vitória, ou você tem um aprendizado. E assim, o que aconteceu? Então eu bati o carro. Aí você pode ficar lá 10 minutos, eu bati o carro, meu Deus, agora. Assim, o fato já está lá, você bateu o carro. Você não vai mudar. O que vai mudar é a tua atitude, a tua postura mediante ao fato. Isso aí. Concorda com isso? 100%. 100%. O que acontece é, a forma como você encara as coisas facilita muito. E você tocou num ponto que é extremamente importante. Eu vim de uma época que eu comecei trabalhando, quando vender carro era, eu vou usar uma palavra que é meio esquisita, mas era mais fácil. Tinha quatro marcas, fazia fila na porta. Eu via colegas meus, cadeiras do lado, telefone, computador, esquece. Era no máximo para tirar uma planilhinha. Eu via gente do lado fazendo o seguinte. Passava a ficha no fax. Fax, opa. Senhor, não, esse modelo não tem. Ah, mas não quer, tá bom, dá licença, próximo. E era uma falta de respeito. Por isso que eu falo, a concorrência, tirar pedido, né? a evolução é uma maravilha, porque isso beneficiou muito o cliente e nós tivemos que evoluir, tivemos que aprender. Então, esse é o grande ponto. Você tem que ter clareza no que você está fazendo. Você tem que entender o seguinte, não vai ser fácil. Você estava falando, por exemplo, de vender. Eu queria até tocar um pouco nesse assunto, essa parte de digital, essa parte de lead, de ser fácil ou não ser fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender que é o seguinte, mas ainda temos pessoas que esperam porta. É incrível, você sabe muito bem disso, vocês dão treinamento. Eu vejo isso hoje com a gente lá, e via também nas empresas que eu estava. As pessoas de alguma forma acham que se esperar a porta não vai. Papai do céu vai me ajudar, vai entrar um cliente lá que vai comprar. E não é assim que funciona. Max, desculpa te interromper, que eu vi uma frase esses dias que resume o que você falou agora. É aquele vendedor 007, já viu? Ele faz 0 reuniões, 0 fechamento e 7 desculpas para não prospectar. Perfeito. É boa essa, né? Essa eu não conhecia. Essa é colocar no treinamento, né? Porque o cara não prospecta, ele não vende, ele fala, cara, eu não vou te falar por que eu não prospectei, por que eu não fiz. Então, assim, a gente tem que parar com desculpa de esperar o cliente e entender que essa responsabilidade é nossa. E vou te dar um exemplo. Você estava até falando da Autolante agora. É tão importante, por exemplo, lead, só que, de novo, você tem que usar estratégia. Se eu estou fazendo e não está acontecendo, acredite, você está fazendo errado. Ou você não está fazendo como deveria fazer. Então, primeiro ponto, não é que não funciona. Eventualmente, a forma que nós estamos fazendo não está funcionando. Então, Corrigir o processo. Corrige o processo, corrige a estratégia. Esse é o primeiro ponto. Nós temos hoje em dia, e isso de uns 5 anos para cá cresceu muito, vocês conhecem, então nós falamos aqui da Autolante, você tem muita venda vertical hoje, venda de pessoas que estão dentro de prédio. Não tem um showroom, não tem uma porta para o cliente passar e falar, deixa eu ver esse carro. Não existe. Como é que esses caras vendem? Gente, digital. É o dia inteiro anunciando, mostrando gente preparada do outro lado para que possa, tanto no digital como no telefone, encantar aquele cliente a ponto de ele ir num prédio fechado, ver um carro num subsolo, que a grande maioria, num estacionamento do lado, e comprar o carro. Zero fluxo. Zero fluxo, Rafa. E vendem. E eu conheço lojas que vendem 20, 30, 40 carros. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Funciona. O digital hoje é uma realidade. Antigamente nós tínhamos o cliente que batia na porta. Hoje esse cara está batendo no digital. Né? É o que você falou, né, Márcio? O lead é o cara que está em algum lugar no nosso bairro, da nossa cidade, dizendo o seguinte, poxa, eu quero conhecer vocês, me dá informação, você tem o carro que eu quero? Com diferencial hoje em dia, né, Thiago? Hoje o cara manda para você, manda para mais 10, né? Ele não fica só com a gente. Então, aí que entra a estratégia, o tempo de atendimento. Na verdade, é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa. É a mesma pessoa. Você que ia lá na loja, lá de manhã, lá comprar, bater na porta para comprar. Dá mais trabalho, agora você clica mais umas... Eu tava, contar uma coisa engraçada, você falou disso, eu tava numa outra empresa que eu trabalhava, eu lembro que eu chamei o pessoal que cuidava da parte de lead, o pessoal do marketing, e falei, tá errado. Eu tô vendo um cliente aqui 11 vezes no mesmo dia. Falei, deu algum pau aí no sistema, duplicou. Aí eles pegaram, foram olhar, voltaram e falaram, não, é o cliente mesmo. Ele clicou em 11 lojas diferentes. A empresa tinha vários concessionários. Eu falei, o cidadão não achou. Agora, você sabe qual é o pior de tudo isso? Ele é o cliente. Ele vai fazer. A porta da empresa, que era antes... É isso aí. É o cabo USB agora. Agora é USB. É isso que mudou. E aí, se você não quer prospectar, você pode acender uma vela para Nossa Senhora do Bom Fluxo. Conhece? Ela ajuda, velho. Senta lá. Ultimamente ela tá ajudando. E não é, Rafa. E aí o que acontece? Dito isso, quem é mais rápido? Quem tem mais estratégia? Quem sabe o argumento? Quem controla o tom de voz? Quem encanta? Quem coloca nos bullet points lá? Ou seja, eu vou falar coisas que realmente vai trazer esse cara para a loja. Top. Quem entende que passar preço por telefone é besteira, que eu tenho que encantar, trazer esse cara aqui para dentro, que aqui eu tenho toda uma estrutura para encantar esse cliente. Enfim, técnicas que não vamos ficar entrando em detalhe aqui, mas esse é o diferencial.
Fantástico. Então, é o que nós sempre brigamos no bom sentido, ensinamos, treinamos e queremos mostrar para o nosso time, porque isso não é diferente hoje onde eu estou. Quer dizer, o pessoal entendeu o seguinte: esquece porta, você quer ser bem-sucedido? Nós temos casos lá dentro, vocês devem conhecer vários, de pessoas que é o dia inteiro no telefone e entrega seus 10, seus 12, seus 15 carros. Tem uma loja que está... É fácil, eu até vou contar, eu tenho... Hoje, inclusive na empresa, eu tenho cidades, não vou citar nomes aqui, mas tem cidades que eu tenho mais de uma loja. Tem cidades, enfim, norte, nordeste... Quantas lojas você tem na sua gestão? Hoje eu estou comigo com 47 unidades. 47 unidades comigo. Hoje nós estamos em 90. Esse ano nós vamos bater 100 unidades no Brasil todo aí. Mas eu tenho as lojas, por exemplo, com duas lojas. É o seguinte, uma está num ponto melhor, referente a fluxo, e a outra não, está um pouco mais escondido, um pouco mais para meio do bairro. O que acontece? Esse que está no meio do bairro, o que precisa fazer? Depende de telefone, senão morre de fome. O que está na loja, na rua de mais fluxo, recebe mais fluxo, nem sempre o fluxo mais positivo, porque vende tudo, né? O cliente vem curioso, vem olhar, vem o cara que está interessado, mas vende tudo. Não é comum esse cara que da loja sem fluxo vende mais do que o outro. Por quê? É no agendamento. Se olha o índice de conversão, é 3 vezes o do outro. Porque o outro está mal acostumado a não ter, entre aspas, né? Que ter que trabalhar, por exemplo, o lead. A interação. Só que é o seguinte, o cliente que já te mandou um lead, Rafa, você sabe disso, você ensina isso todo dia. O cara manda para você, Rafa, eu estou interessado no... Gente, ninguém acorda o dia e fala o seguinte: eu não tenho o que fazer, eu vou mandar um lead pro Marques. Deixa eu ver. Não, o cara tem interesse. Pode ser de A a Z, pode ser muito agora, pode ser pouco, pode ser para daqui a pouco, mas o cara tem interesse. E as pessoas não entendem isso. Então, se você entender e falar o seguinte: esse cara é um potencial comprador. E como ninguém Acreditar, tem Marcos. Você falou um ponto agora que eu quero assim consolidar. Esse cara que mandou o lead, ele não tá de brincadeira, ele não tá lá, vou mandar um lead aqui porque eu não tenho o que fazer. E pode ser que ele não esteja no momento de compra e tá tudo bem, porque o papel do vendedor é fazer essa qualificação, e o cara que não está no momento de compra, o que o vendedor faz? Qual que é a cultura no Brasil, Ti? Esse quer, esse não quer. Comprou ou não comprou? Comprou ou não comprou? Insucesso. E eu odeio um motivo no CRM que chama-se adiou a compra. Eu acho um absurdo, eu acho uma muleta. Você fala assim: ô Thiago, você atendeu aqui o Marcos Marques? Não, atendi. E aí? Não, ele não vai comprar. Não, por que aconteceu? Não, ele falou que ele vai adiar a compra. Aí eu falo: pô, legal, pra quando? Aí o vendedor fala assim: não sei, ele falou que ele vai me procurar. Aí eu falo assim: mas você acreditou, velho, que ele vai te procurar? Meu irmão, a responsabilidade é tua de manter esse cara ativo nas tuas redes sociais, fazer follow-up, acompanhar o cara. O papel do vendedor de carro ou de qualquer segmento é fazer essa qualificação, é sondar. Se o cara não tá no momento de compra, Marcos, ele tem que perguntar quando: pô, seu Marcos, o senhor não vem entendendo, mas quando o senhor pretende comprar? Quando a gente pode voltar a falar: pô, adiciona esse cara no LinkedIn, no Instagram, na lista de transmissão no WhatsApp, mantém esse cara ativo e, cara, você vai formando uma base de dados. Aí agora eu vou falar uma coisa, pode ser que me julguem de novo, mas sabe que eu não tô nem aí. Galera, hoje eu não vendo mais no ativo, eu tô vendendo no receptivo. Perfeito. Porque eu estou há 8 anos fazendo a gestão da minha carteira com mais de 2.000 empresas e hoje eu tô colhendo. É isso aí. De manhã a gente fechou um contrato no receptivo. O cara falou: uma pessoa, no meio de um podcast, né? Olha, eu preciso falar com você que a gente vai ampliar o contrato. Você já vendeu ao vivo, você acabou de vender, você estava comigo. Pô, vamos marcar uma reunião, marquei a reunião, porque foi ele que me solicitou que ele precisava ampliar o contrato. Isso só acontece, Max, eu não estou falando isso por arrogância, não melhor do que ninguém. Isso só acontece quando o vendedor acredita, ele tem uma carteira bem organizada, ele tem constância, como você falou, e ele, quando recebe um lead ou ele está trabalhando com um cliente, ele não está focado só no cara que quer comprar agora. Ele entende, ele tem um mindset que o cara que não está no momento de compra, é papel dele sondar uma data e manter esse cara ativo na carteira. E na verdade, se você levantar quanto prospect para investir em mídia, em marketing hoje, 0. Sabe como que eu vendo, Marcos? Prospecção, indicação, carteira. A gente. Resultado. Resultado. Pô, fiquei falando do seu trabalho. Pô, eu tô em outro. Acabei de receber aqui, eu tava na Audi em Santa Catarina, agora eu tô em tal empresa, me manda uma proposta. Então, eu não tô dizendo que não tem que investir em mídia e em marketing. O que eu quero deixar claro, eu falo nas minhas palestras isso. As concessionárias, lojas multimarcas investem um caminhão de dinheiro em mídia, em marketing. E às vezes eu vejo o vendedor, eu fico nervoso, o cara fala que eu fico agressivo, né, Ti? Pô, o cara fala assim: não, eu preciso de mais lead, porque o lead é ruim. E eu fico nervoso, eu falo: cara, o lead não é ruim, não tá faltando lead. O que você tem que fazer é trabalhar a tua base de dados. Olha. Se você levantar os clientes, os leads que não compraram, os clientes que vieram na loja e não fecharam, e você fizer um trabalho de resgate, e eu falo isso, eu provo, porque eu faço isso com o meu time. E esse aqui eu começo a levantar todos os clientes que a gente atende, tem que ter um follow-up, não tem conversa. Se o cara comprou, vai ter um follow-up do pós-venda. Ô, Rafa. Faz sentido isso, Marcos? Total. Desculpa, me empolguei aqui. Não, mas total. E vou te falar, isso é tão verdade que, infelizmente, quando nós fazemos, de quando em quando você pega e você vai fazer um trabalho de resgate. Fala a verdade, não há dor no coração quando você liga pro cliente e fala: eu comprei já.
Nossa. Não, e o pior, né? Ainda, às vezes, comprou dentro da empresa, às vezes o cara fala, comprei na concorrência. Como assim? Falta de follow-up. Vocês não me deram retorno, depois eu não achei o telefone do vendedor. Então, assim, é exatamente isso, Rafa. O cliente, ele não manda à toa. O momento de compra dele pode ser agora, pode ser depois, pode ser que ele não esteja com a condição ideal para aquele momento, mas cabe a nós. Eu brinco com o pessoal o seguinte: se você for vender para todo mundo que você fala, nós vamos contratar umas 10 secretárias para você e alugar um quarteirão para Gostei colocar. dessa. Porque Gostei você não vai vender para todo mundo que Essa você é fala. boa, velho. Só que ninguém sabe quem é quem. Então você tem que tratar muito bem. Porque, primeiro, aquele cara, se não comprar, ele te indica. Segundo, ele pode voltar a comprar. E terceiro, é o nosso trabalho. Meu trabalho é impressionar meu cliente, falar bem da minha empresa, mostrar o que ele pode ganhar comigo, porque esse cara vai fazer propaganda da gente para fora. Então as pessoas têm que entender isso. Eu vou contar uma história para vocês. Isso foi 2011, eu acho, 2012. Ou seja, 11 anos atrás, uns 10, 11, 12 anos atrás. Eu trabalhava numa marca, eu morava no Nordeste nessa época, e era uma marca que nós tínhamos acabado de trazer para o Brasil, então era uma marca nova no Brasil, então, como toda marca nova, óbvio, é mais difícil, você não tem pós-venda. E se vocês forem lembrar, 2012, 2013, logo em seguida começou a ter uma crise muito forte no Brasil, então eu falo que a marca estava brigando, mas estava sofrendo para realmente fixar o nome dela aqui no Brasil. E nós não tínhamos mais dinheiro de marketing. Porque quando você vai para televisão, você faz um barulho danado, de um jeito ou de outro, você dá um tiro de canhão, vai cair alguma coisa no colo. Mas quando você não tem mais isso, aí você tem que refinar a ferramenta. E o que nós tínhamos? Nós não tínhamos dinheiro. E eu precisava vender. Tinha concessionária para pagar, tinha aluguel, tinha time, eu era regional nessa época, eu era diretor regional, então eu visitava as lojas, falei, como é que eu faço para conseguir botar venda nesses caras? Nós convencemos o presidente da empresa a pegar um carrinho de entrada e colocar, olha isso, colocar na internet. Preenche esse cadastro e concorra a um carro zero por 3 meses. Só que vocês imaginam o seguinte, porque eu precisava de lead, eu não tinha hoje o lead natural, não tinha aquele cara que fala, deixa eu saber de você. Não tinha. E como é que eu conseguia falar com as Pra pessoas? quem reclama do lead, ó, olha, você tem lead, agradeça, né? Galera, vocês não têm ideia, porque quando nós fizemos isso, gente, eu presenciei. Tinha criança, tinha... tô comprando pra ver se eu concorro. Tinha gente, e de novo, gente, aqui não é julgando quem é a pessoa. A gente diz, eu vendo bala aqui na rua, aqui, não, mas eu vi na internet, de repente eu ganho um carro. Ou seja, o nível da qualidade do lead era muito baixo. Porque nós fizemos o seguinte, mar aberto, abrimos, damos um carro para quem preencher 3 meses, pegamos para todo o Norte e Nordeste. Gente, eu vou falar uma coisa, chovia lead, só que a qualidade, se você torcia, era vermelho, não vinha nada. O que nós fazíamos? Nós encadernávamos, imprimia então, fazia um caderno de 200, 300 folhas, encadernava, fazia por concessionária 4, 5, 6 livros desse. Tua prospecção. Dávamos técnica, convidávamos essa pessoa a vir, descobria qual era o momento daquela pessoa. 95% não estava em momento nenhum, porque não queria o carro, só estava pegando. E vou te falar uma coisa, e nós conseguimos manter número de 25 a 35 vendas por mês com esse tipo de lead. Gente, assim, e o engraçado, acabava, né? Porque depois acabava a campanha, aí eu pegava o teu caderno que estava mastigado, não, daqui. Agora o Thiago vai fazer. Thiago, dá teu caderno. Vai pro Rafael. Troca. Mastiga de novo. E aí nós proibimos de botar comentário negativo. O negativo assim, porque tinha cliente que era bravo, tinha cliente que não era exatamente ser humano, né? Não era dos mais educados. E Tá essa na estatística de conversão, tá tudo certo. Lógico que não. Então eu falei assim, tá proibido botar reclamação disso aqui. Por quê? Para não influenciar o próximo vendedor. E nem ele mesmo. Porque depois ele voltava e nós vendíamos desse jeito. Há 11 anos atrás. Então, para ver a importância do lead, de novo, hoje, se nós temos lead, se nós recebemos, se a nossa empresa investe em marketing, é o que você falou, Rafa. Dê graças a Deus. Agora, tem estratégia. Aprenda, acredite em fazer aquilo. Infelizmente, você vê as pessoas ligando uma vez, liga duas. E sem vontade, sem acreditar. Acredite, né? E, Rafa, hoje as pessoas são muito ocupadas. Por exemplo, se meu telefone tocou 3 vezes aqui, eu não vou atender, nós estamos batendo papo. O que eu quero dizer é o seguinte, e se eu pedir que eu tenho interesse em alguma coisa, alguém está me ligando? Eu não vou atender. Se me ligar durante o trabalho, eu não vou atender. Mas quer dizer que eu não queira? Não. Mas aquela que insistiu um pouquinho mais, aquele que tentar um pouco mais comigo, vai me pegar uma hora e falar, porra, me passa informação. Persistência, resiliência, acreditar que existe uma estatística de conversão. E tá tudo certo. E você que é vendedor de carro e você encerra o cliente como adiou a compra, muda o teu mindset, cara. Quando o senhor vai comprar? Qualifica esse cara, põe na tua base de dados, adiciona nas redes sociais, que o lead, como é que você falou que você falava, que a gente tava batendo papo, que o lead é ouro, não é isso? Lead é ouro em pó. Eu aprendi isso com um antigo chefe meu, é ouro em pó, ou seja, tá ali nossos clientes. E esse cliente, e as pessoas, e de novo, eu sei que vocês tratam isso, porque eu conheço um pouco do treinamento de vocês, tem muita gente que tem medo do telefone, né? As pessoas têm medo do Morde, pô. Não, porque o cliente, eu falei, primeiro, para, que cliente?
O cara não comprou, não é cliente nenhum ainda, é um prospect, né? Eu gosto até usando o nome de vocês aqui. Ou seja, é um futuro cliente. Mas as pessoas têm medo, têm receio, atende que nem cartão de crédito, nada contra o cartão de crédito, mas o senhor gostaria? Eu falo, não faz Ou isso. não liga mais, só manda WhatsApp. Não, mas eu mandei mensagem. Eu falo, liga, né? Os caras ficam bravos. Você ligou, não, mandei mensagem. Eu falo, cara, vamos lá. Mandou mensagem. Legal, não respondeu, tenta ligar uma vez. Não atendeu, tenta num horário diferente. Você falou agora o caminho, a gente fala, tenta em 3 horários, 2 horários do dia. Pô, liguei, mandei mensagem. O cara não atendeu, não respondeu. Pô, eu vou mandar um vídeo pra esse cara. Marcos, bom dia. Rafael aqui da consultoria XYZ. Recebi teu e-mail com interesse no veículo. Recebi tua mensagem com interesse no carro tal. Cara, grava um vídeo de 30 segundos pra esse cara chamando ele pelo nome. O cara vai te responder. Hoje tem tanto mais recurso do que tinha no passado. Hoje você pode fazer coisas que não podia fazer antes. É o que você falou, um vídeo ele é muito pessoal. Total. Poxa, você mandou aqui, eu sei que o senhor está só analisando, não se preocupa, mas dá uma olhada no que eu tenho para te oferecer. Faz um videozinho do carro, conversa. Gente, é tão pessoal, é tão forte isso para aquele cliente que está interessado, que antigamente você não tinha esse recurso. Então as pessoas têm que entender, e o nosso reforço, o nosso trabalho é de mostrar isso. Tem como, gente, funciona. Muita gente fazendo, quer dizer, mas depende do profissional. Entender que aquilo é possível, afiar o serrote, né? Ou seja, entende o que ele tem que melhorar, que eventualmente ele não está fazendo bem. Tem gente que não gosta de telefone. Eu brinco que uma vez na minha vida eu já cheguei nesse ponto. Lá atrás eu falava, porra, eu não sou muito bom desculpa pela boca, mas eu não sou muito bom de telefone, eu não gosto. Aí eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu aprendo, ou eu mudo de ramo. Eu sou tógio no ramo, eu aprendi, graças a Deus eu aprendi. Mas é por isso, porque assim, hoje o teu telefone, mídia social. O teu celular, né? E o telefone não tem como você ficar fora. Não vai ter cliente para pagar suas contas, para atender o seu desejo, para trazer o que você precisa para a porta. Então, é essa a nossa briga constante. Eu sei que isso é o trabalho de vocês, que vocês são fera aí para treinar a turma nesse sentido. Mas é isso, quer dizer, o que eu tenho de experiência... Max, muito bom, cara, a conversa. Tô adorando. Tem alguns pilares que eu falo que no mercado hoje a gente tem que olhar com muito carinho, que é, a gente falou até alguns aqui, tecnologia, né? Eu tenho que ter bons sistemas, tecnologia, eu tenho que estar conectado, eu tenho que ter, né, sistemas de gestão, de leads, né? Eu tenho que ter um bom site, então tecnologia é fundamental. A gente falou aqui de processo, eu tenho que ter processos estruturados, desenhados, né? Simples, que eu já aprendi essa filosofia aqui, o menos é mais, e eu dependo também de pessoas, né? E aí, assim, esses 3 pilares, eu vi isso muito no congresso do NADA, acho que isso é fantástico, e aí eu acabei incluindo mais 2 aqui, né? O treinamento, porque não adianta nada eu ter um bom sistema, eu ter um processo bem desenhado, eu ter pessoas com potencial, mas eu não treinei a usar o sistema, eu não treinei como funciona o processo, não está claro para o meu time, e eu não treinei essas pessoas também. Enfim, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso treinar o sistema, a tecnologia, eu preciso treinar os processos, e aí... Além disso, eu tenho que ter gestão, porque eu tenho que ter indicadores. Eu sei que isso você faz com maestria. Eu vejo. Eu queria até entrar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho desses pontos. E vou jogar 2 perguntas aqui, que tá muito bom o papo. A rotina, né? Que eu sei que você também você faz isso com maestria. O gerente, o diretor. Né, hoje você é gerente nacional de vendas da Movida Seminovos, mas eu sei que você já foi diretor e gerente em muitos grupos grandes aí. Queria primeiro que você falasse desses 5 tópicos, se faz sentido, que dicas que você dá para nossa audiência sobre esses 5 pontos aqui. E segundo, a importância e da rotina de acompanhar os indicadores e acompanhar se o processo está sendo seguido, enfim. Queria que você falasse um pouquinho. Eu vou começar de trás, da frente para trás aí, depois você vai me lembrando os pontos, que você falou tanto ponto que nem eu, mas todos importantes, mas nós vamos... O que acontece é o seguinte, primeiro, nós somos levados e é normal do ser humano, você é levado, é normal da nossa... Eu não vou nem falar que é do nosso ramo, né? É normal do ser humano ele se prender a processo administrativo, se prender a problemas que ele acha que ele tem uma falsa ilusão que ele está trabalhando. Eu estou falando agora de gerente de vendas, tá, gente? Principalmente. E aí serviço para os regionais, serviço para alta direção. É normal o nosso colaborador, ou nós, quando estamos na ponta, perder o nosso... Não é perder o tempo, mas gastar, investir muito mais tempo resolvendo problema, apagando incêndio, respondendo e-mail. Ou seja, a parte produtiva ela é pouco feita. Então, o que eu sempre fiz, o que eu sempre brigo para fazer, porque isso eu falo que é um trabalho constante. Você nunca chega no final. Você nunca fala, não, hoje eu acabei. Não acabou, não. Nós sempre vamos continuar. E daí que vem realmente a importância do treinamento, que é meu segundo tópico. É você ter a disciplina, é você ter, como voltando um pouquinho, nos processos, onde você ter muito bem definido, por exemplo, uma agenda para o nosso gerente. Você tem que ter uma agenda do que ele tem que fazer, os pontos principais que tem que ser perseguidos,
seguidos que tem que ser feitos, além de todo o resto. Porque tem a parte do job description dele que ele vai resolver, a parte de zeladoria de loja, a parte de acompanhamento, a parte de jurídico, tudo isso faz parte. Mas ele tem que ter pontos, pilares, tópicos que ele não pode deixar de fazer. Como, por exemplo, ele todo dia conversar com o time dele, entender o que o time dele precisa, entender o que o time dele está produzindo. Outra coisa, entender um pouco do funil do time dele. Cara, para quantas pessoas você está prospectando? Quantos você atendeu? Quantos telefones? Porque se ele não começar, e esse é um trabalho que nós fazemos muito hoje lá na nossa, onde eu tô hoje lá, na Seminovos Movida, que é o seguinte, se você quer vender 10 carros, a conta é simples. Quantos leads eu tenho que atender? Quantos eu tenho que prospectar? E quantos passantes eu tenho que pegar? Quantos passantes geralmente eu atendo? Eu atendo 1 por dia. Tá bom. E lead? Eu estou recebendo 2, 3 por dia. Qual a conversão que nós queremos? 3, 4, 5%? Tá bom. Prospecção. Ó, até aqui você conseguiu 5, 6 vendas. Você quer quanto? 10? Falta 4. Prospecção, conversão de tanto? Você tem que fazer tantas prospecções por dia. Então, esse é o papel, por exemplo, de um gerente. E para isso tem que ter agenda. Porque senão é normal o profissional se atropelar. E rotina, constância no acompanhamento. Rotina. Se ele não tivesse a rotina falando, todo dia eu vou sentar com o meu time, eu vou ver qual está sendo a produtividade do time, ou seja, o que eu estou fazendo para isso. Eu vou entender o que eu tenho que atuar, por exemplo, no outro ponto que você falou, de treinamento. Gente, as pessoas, de novo, nós não podemos imaginar que todo mundo tem talento natural, que não tem, Rafa, você sabe disso. E eu tenho isso comigo porque eu era assim, eu era um cara muito tímido, eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade, e eu vi o seguinte, e eu com treinamento, com persistência, com a ajuda de outros, eu fui melhorando. Então, acho que o treinamento entra nisso porque é o seguinte, nós temos que treinar nosso time. Para consolidar, que foi muito rico o que você falou, desenhar a rotina. Então, você é diretor, é gerente regional, nacional, eu preciso pegar e desenhar a rotina para o meu gerente. Quais são os indicadores, o que ele tem que analisar e os gaps, né? Analisar o gap para criar plano de ação, olhar o funil. Então, isso é muito importante. Eu vejo muito diretor que não deixa definido quais são os indicadores que tem que... Isso é muito importante, né? E se você deixar solto, o que acontece? Vai da cabeça de cada um. E desculpe, por mais que você tenha uma cultura muito bem implantada, por mais que você tenha deixado... Gente, é normal a pessoa olhar e falar bacana, mas ela chega lá e não segue. Então, para nós termos sucesso, porque é muito fácil quando você toca a tua unidade. Eu sou dono da concessionária, eu sou dono da minha loja, eu tenho meu time, eu faço, eu sou talentoso e eu me viro. Bacana, você vai fazer. Mas e quando você tem 2? Quando você tem 10? Quando você tem 100? E aí? Como é que você vai fazer os outros fazerem? Que esse é o segredo de qualquer gestor, de qualquer líder. Fazer os outros fazerem. E aí sim que é a importância de processo muito bem definido, de rotina muito bem definida, de disciplina e, de novo, de cultura, de todo mundo entender que aquilo é pro bem da empresa, entender que aquilo é o caminho. Então, dentro de uma loja, é o que você falou, define processo, bota rotina. O que você naturalmente vai fazer aquela turma... de novo, botar dinheiro no bolso. Porque no final das contas é isso. O que é bom para a empresa é bom para eles. Então, Rafa, treinamento, processo, rotina, não tem como não ter. E o treinamento ele é infinito, não tem fim, né? Fala, mas eu já treinei. Não, treina todo dia. Mas eu já treinei minha equipe, eu ouço direto isso, né, Ti? Eu queria pegar esse gancho da questão do treinamento, porque eu vivenciei isso e eu vivencio hoje ainda, né? Hoje eu quero ir agora para um pouco mais de locadora, que hoje é onde é o mercado onde você está atuando. E antigamente, acho que hoje até, atualmente também, existe ainda aquele preconceito de se comprar um carro de locadora. Se você... Melhorou bem, mas ainda existe. Não, né? melhorou, mas existia muito essa questão do preconceito. Eu vou comprar um carro, mas é um carro de locadora. Eita, é um carro que já rodou não sei quanto, todo mundo pega pra zoar. Só que ninguém sabe, né, que a locadora hoje tem um padrão, que todos os carros têm qualidade, que os carros são laudados. Eu falo isso por experiência própria, porque uma vez, pegando um carro lá, eu fui de Curitiba a Joinville e no meio do caminho, um caminhão lá acertou uma pedra, pegou uma pedra no para-brisa, trincou. Eu cheguei na locadora, paga. Não tem o que fazer. Tem seguro e tal, é X reais, então foi lá, trocou o para-brisa, não sei, eu acho que o carro depois foi para venda. Mas eu queria já puxar nesse assunto. A gente fala muito da questão do atendimento de lead, que a gente sabe que hoje tem atendimento lá da loja multimarca, da concessionária, e tem hoje também essa questão da locadora, sim, que é um segmento diferenciado. Se a gente for parar para pensar, existe o carro da concessionária, da multimarca e da locadora, que é onde ainda existe aquele preconceito. Como é que foi para você lidar com esse processo e como foi lidar com o seu time para fazer com que eles acreditassem que o carro da locadora era igual ao carro da concessionária, era igual ao carro da multimarca, ou até melhor? O que acontece? Então, boa pergunta, eu vou até explicar um pouquinho para desmistificar para quem ainda não conhece direitinho o processo. Eu estou trabalhando com locadora há pouco mais de 3 anos, então sou novo ainda no ramo, mas
é fácil de entender o processo. Locadora é uma, de novo, cresceu muito, se você olhar os últimos 10 anos, as locadoras têm crescido muito. Hoje no Brasil você tem uma concentração das principais, mas mesmo assim elas pegam um pedaço pequeno do Brasil, ela pega um pedaço pequeno do mercado. Se você tira mesmo as maiores que são conhecidas, não dá 40%, você tem mais de 60% que está realmente granular aí em relação a um monte de locadora menorzinha. Mas voltando ao negócio aqui, o que é a locadora? Na verdade, a locadora, eu falo que é um belo de um funil, onde compra-se carro para dar mobilidade. Porque eu falo que hoje a locadora é muito mais do que uma locadora. Por exemplo, a Movida ela é um hub de mobilidade. Eu compro um carro zero, onde eu posso, sim, ter na loja de locação diária, que nós chamamos de carro hack, né, que é o rent-a-car, que o cara pode ir lá alocar um dia, ficar 2 dias, uma semana e devolver. Só que eu posso alocar para a tua empresa, eu posso alocar para um prazo um pouco maior de 1 ano, eu posso, por exemplo, fazer assinatura de carro zero, eu compro o carro zero, em vez de eu colocar na locadora, eu quero ficar com o carro 1, 2 anos, não quero comprar mais carro, quero assinar um carro. Você vai ter o carro zero. Eu posso ter aquela frota daqueles executivos que querem carro, que vão ficar lá com 18 meses com o carro. Esses carros vão para eles. E depois de um X tempo, mínimo 12 meses, e pode ir até 24, 36, depende do contrato com a empresa, com a modalidade da locação, esse carro vem para ser desmobilizado, porque ele é o ativo da empresa, né? A locadora, esse hub de mobilidade, o ativo dela é o carro. Sim. O carro, no caso, enfim, nosso, mas tem locadora de caminhão, tem locadora de trator, tem de tudo. Então ele vem para nós. Vindo para nós, o que acontece? É feito uma triagem nesses carros, só para vocês entenderem. Todos os carros que por acaso teve sinistro, para-brisa é fácil, esse não tem problema não, mas vamos supor que bateu, porque, gente, acontece. Hoje na minha empresa, nós estamos falando hoje de uma frota de 224 mil carros. Nossa. Quer dizer, é muito carro. E, estatisticamente, se 1, 2% bater todo dia, você fala, é carro para dar comprar. Então, é normal ter esse volume. Então, essa triagem, depois desse prazo, ela vem para cá e fala o seguinte, o que tem acidente, o que teve sinistro, o que não tá legal, nós temos um canal que chama-se Atacado. Esse atacado, ele vai arrumar, vai para lojista, vai para outras empresas que não nossa vender. Porque esse pessoal vai arrumar o carro, vai fazer do jeito deles. O pessoal tem só não é o experiência padrão. Nisso e bota e vai lá. E o que não tem sinistro pesado, na verdade, nem o sinistro nós pegamos, mas não tem sinistro, tá em ordem, tá em muito melhor conservação, que é bem mais da metade, esse vem para nós, que aí vocês vão ver as lojas, na verdade, de venda de varejo. Então, no meu caso, é Seminovos Movida, nós temos aí hoje 90 lojas, estava falando com o Rafa agora há pouco. Então, esses carros, eles alimentam a gente. Então, esses carros são carros de 1 ano, de 2 anos, de 1 ano e meio, ou seja, são carros novos. São carros que, para nós termos a tranquilidade de que esse carro não teve um sinistro, apesar do nosso sistema, como às vezes o carro fica com o cliente por muito tempo, nós fazemos um laudo, então, o famoso supervisão, os laudos cautelares, nós fazemos em 100% da frota. Gastamos uma fortuna nisso, mas nós fazemos em 100%. E a empresa independente, então não é uma empresa que nós falamos, não, aprova, não aprova. Não. Do jeito que eles fizeram. Faz um laudo cautelar e fala, ó, esse carro tem apontamento, atacado. Esse carro não tá bom, não tem nada, tá raladinho, pintou um para-choque. Esse é nosso. Então, nós temos todos os carros com um lado, fala que é o pedigree do carro. Então, esses carros vêm para nós vendermos. Então, primeira coisa, hoje o carro que eu vendo é um carro bom, é um carro que eu não tenho problema. É um carro hoje, por exemplo, a Seminovos Movida, eu dou hoje 1 ano de garantia. E você estava falando da Gestalt, inclusive a Gestalt é parceira nossa, ela trabalha com a Movida. Bacana. Então, assim, eu dou 1 ano de garantia, enquanto a grande maioria das empresas dá 3 meses e acabou 3 meses ou 3 mil quilômetros, nós damos 1 ano de garantia ou até 2 anos de garantia, depende do que ele comprar e depende do pacote que ele também quiser conosco. Então, primeiro, hoje é mais fácil eu vender um carro de locadora, Thiago, porque o meu produto é muito bom. O cliente vem, olha e fala, puta, novinho. Eu mostro o laudo para ele, falo, cara, estou tendo garantia. Você não está comprando... Não desmerecendo as lojas menores, mas você não está comprando uma lojinha que, eventualmente, o cara amanhã, puta, não funcionou, foi embora. Não, você está comprando uma empresa de mais de 65 anos, que é a nossa holding. A Movida, ela é mais nova, mas a nossa empresa, eu falei, e nós queremos aqui, eu brinco, que vender um carro a mais não muda a nossa vida. Agora, vender um carro para me indicarem, para voltar daqui a 2 anos, para falar bem, esse eu quero. Então, diante disso, é muito mais tranquilo para eu vender, ô Thiago, porque, voltando ainda na tua pergunta, alguns anos atrás era mais complicado, tinha muito preconceito. Sim. Vocês vão lembrar disso, se você voltar aí 5, 10 anos atrás, 5 anos atrás, inclusive a cor. As locadoras não tinham essa noção de que teriam que vender o ativo, ou não tinham essa preocupação, que elas colocavam tudo no canal de atacado, ou seja, mandava tudo para concessionária ou para lojistas, ela não tinha esse canal de venda. Então comprava tudo branco. Então você olhava a locadora, era aquele mar de carro branco. O que era muito ruim. Hoje não, hoje nós não fazemos mais isso. Hoje a compra, tem inteligência na compra onde fala qual modelo que roda mais em tal lugar na hora da venda. Depois virou tudo prata, então, né? Depois tudo prata, né? Branco e prata. Qual a cor que mais vende? Quais são os melhores modelos? Então hoje nós temos carros
cor boa, com acessórios bons, com boa qualidade. Então hoje é muito mais fácil, Thiago. Eu falo o seguinte, eu estou só há 3 anos no ramo. Eu já peguei uma época mais fácil. Sim, no passado era bem mais complicado. Hoje não, hoje o cliente aceita. Às vezes nós temos clientes que rodam e o pessoal fala, não, vai comprar carro de locadora. Não é uma verdade, é que essa pessoa não tem argumento para rebater o que ele tem com a gente. Então, enfim, ele vai pelo caminho de tentar denigrir. Mas, enfim, faz parte. Mas não, então hoje eu falo que tem muito menos resistência. Tem pouco, mas tem até o momento que o cliente ouve o que eu acabei de falar aqui. Porque na loja o pessoal conhece, fala, não, seu cliente, entendi isso. Ah, o senhor tem razão, o senhor está preocupado. Deixa eu te explicar um pouquinho. E explica rapidamente o que eu falei agora aqui. Então a pessoa entende que, bom. Inclusive, nós temos clientes que são concessionárias. Nós temos clientes que compram carro da gente também, por conta do volume. Você tem muito carro para vender e tem grupos que pegam esses carros e vendem. Então, assim, é o mesmo produto. Então, hoje temos muito menos preconceito, Thiago. Perfeito. Já teve muito mais. Mas hoje nós temos mais modelos, cores melhores e tem essa triagem que aí faz toda a diferença. Hoje No eu vendo, final é o assim, contrário, então, desculpa, porque assim, a garantia que você tem pelo nome, vamos lá, a Movida, a Seminovos Movida tá dentro da holding Simpar, que é uma das Isso. maiores, né? Acho que é a única holding de capital aberto que tem dos grupos, ou vai abrir capital? Como Não, ela tem várias. Já tem a Movida tem capital aberto, a Simpar, aí você tem a Simpar- JSL. você tem, Exatamente. enfim, Então, assim, o grupo é muito grande. existe um respaldo por trás. Sim. E assim, é exatamente o contrário. Você pega grandes locadoras, né? Que tem um nome e tem um padrão, tem uma garantia, então é o contrário. E respaldo para o cliente. O cliente amanhã vai lá, tô lá. Quer dizer, Sim. não queremos um cliente falando mal da gente, pelo Exato, contrário. exato. Então o cliente tem todo o respaldo. Então eu falo, meu principal tempo de trabalho foi realmente em grupos e concessionárias. Então eu falo, hoje eu não tenho diferença em relação à qualidade de produto. Pelo contrário, hoje eu tenho produtos bons, muito novos, que inclusive, e eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso bate-papo, por conta até do final da pandemia, desse problema de fornecimento, dessas cadeias de fornecimento, todo mundo sofreu. E você teve outro problema, você teve um aumento do carro zero muito forte. Você teve tá um lendo carro na zero. mente? Só pra saber? É que tem uma ata escrita atrás de você. Mentira, não tem não, tô inventando aqui, não tem nada não. Não, porque eu já Mas- ia puxar essa pergunta. Então nós estamos transmissão de pensamento. Então o que acontece? Você vê que como isso valeu a pena esperar que ele atrasou para começar, ele tá agregando. Né? Tá, desculpa, Valeu a Tiagão. pena. Aí o que acontece? Conteúdo. Conteúdo. Então o que acontece os carros ficaram muito caros. E isso não é no Brasil, isso é mundialmente. Eu falei com muita gente fora do Brasil que fala, o carro aqui tá muito caro, tá subindo cada vez mais. Porque chip aumentou, o commodity aumentou, que é borracha, que é aço, a parte eletrônica aumentou demais. Então assim, o carro ficou mais caro em todo mundo. Então é simples você imaginar o seguinte, o cliente que queria... E se você olhar até o ano passado, e ainda estamos assim, o desemprego aumentou muito na pandemia, mas ele vem diminuindo. Então o desemprego no Brasil ele melhorou. Se você for pensar, então não é que tem mais pessoas desempregadas. Pelo contrário, então... Quem tem emprego, ele quer comprar um carro. Só que é o seguinte, ele vai na concessionária. Vamos pensar aqui, ele vai no carro zero. No que ele vai comprar o carro zero, ele fala o seguinte, puxa, eu lembro que um carro X custava 90 mil. Agora custa 140, 130. Então, muitos desses clientes falam, tá fora do meu orçamento, não é que eu não quero, eu quero. E aí o que ele fala? Puta, eu quero um carro seminovo, então. Por quê? O carro seminovo, que ele queria gastar os 90, ele vai achar o carro bom, com garantia, com baixa quilometragem. Aí então esse cliente acaba vindo para nós. Então hoje eu tenho muito cliente que ele tá na dúvida de ia para o zero, hoje ele fica com a gente. Então, isso é cíclico? Daqui a pouco volta um pouco mais para lá, mas hoje nós temos uma parte de clientes aí que realmente eram clientes de concessionária, e por conta dos preços, nós entendemos que o mercado ele vai mudando de tempo em tempo, mas por conta dos preços hoje ele compra conosco, porque hoje nós como negócio, nós temos um baita negócio, carro novo, baixa quilometragem, e muito mais barato hoje que um carro zero. Então, sim, hoje o mercado, eu falo que está um pouco a nosso favor, por conta dos preços. E aí você tem taxa de juros, que também deu uma baita subida. Quer dizer, antigamente você tinha uma taxa 0,79, 0,99, era normal. Hoje em dia, gente, nós temos taxas de juros muito mais altas. Então ficou mais complicado comprar um carro mais caro com uma taxa mais alta. Então esse cliente hoje cai hoje na Seminovos Movida, nas locadoras, e comigo lá acontece constantemente. Eu venho falando em alguns podcasts aqui também, com os convidados, sobre a questão do carro elétrico, que é uma novidade que vem chegando muito forte. E eu queria saber, a Movida hoje, ela vai começar a trabalhar com a parte de carros elétricos também, uma vez que a parte do car sharing está crescendo e está crescendo muito, que é a questão da locação de carro elétrico. Sim. A Movida hoje tem um planejamento para começar a trabalhar também com carros elétricos? Essa área não é minha, né, que eu cuido mais da parte de vendas, mas só para a informação de vocês, hoje a Movida ela é a maior empresa com carro elétrico, com a maior frota de carro elétrico no Brasil, é a Movida. Show. Nós temos muito carro elétrico. Se vocês imaginarem lá, nós temos aí para todos os gostos. E hoje eu tenho parte desses carros já disponíveis para venda.
Então hoje eu tenho muito Leaf, por exemplo, para vender da Nissan. Eu tenho Cinquecento elétrico, eu tenho BMW elétrica, eu tenho Mini Cooper elétrico. Então hoje eu tenho bastante carro, porque depois aquele mesmo sistema que eu contei agora, depois de X tempo, locado para empresa, etc., esse carro vem para vender. Pra vocês terem ideia. E é um carro que é curioso, é um perfil de cliente que ele roda pouco um carro. Então eu tenho carros com 3 mil, 5 mil, 7 mil, carro novinho. Então nós temos a Movida hoje, ela acredita, ela trabalha. Em algumas lojas nossas tem até carregador de carro elétrico. Que legal. Nós temos, para você ter uma ideia, colocamos há pouco tempo, em acho que 40% das nossas lojas, nós estamos colocando toda a parte de energia utilizada na loja por painéis solares. Então nós temos uma baita preocupação com o meio ambiente, com essa parte sustentável. É uma preocupação do Renato, que é o nosso CEO, do meu direto, que é o Daniel Morrone. Então, assim, é uma preocupação muito forte da empresa cuidar disso. Óbvio que não é tudo que nós gostaríamos, mas nós temos consciência que hoje fazemos mais do que o mercado faz. E é nessa direção que vai. Então, sim, tem bastante carro elétrico para vender e está permeando lá. Nós temos, óbvio que proporcionalmente ao tamanho da frota, é um pedaço pequeno ainda. Mas, de novo, somos hoje a maior frota de carro elétrico no Brasil, é nosso. Sensacional, cara. Muito bom você trazer esse tema e fazer um link com a tua pergunta. Muito fala-se do elétrico, né? O elétrico está crescendo no mundo inteiro, a gente sabe que é um caminho, até por uma questão ambiental. Agora eu te pergunto, falam que, não, porque o elétrico vai dominar daqui 5 anos, assim, eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que o híbrido sim, porque assim, quando você fala de ter uma frota grande elétrica, você tem que ter uma questão de estrutura do pós-venda, de oficina, de pontos de carregamento. E assim, eu acredito que o híbrido, ok, nos próximos 10 anos vão crescer bastante. Eu, por exemplo, teria um pouco de receio de ter um carro 100% elétrico, porque eu falei, se eu não tiver, vou viajar. E aí, se não tiver o ponto de abastecimento? E o pós-venda? E a bateria, né? Então, assim, não que... A gente sabe que mas eu acredito, queria saber a tua opinião nesse sentido, que nos próximos 10, 15 anos aí o híbrido vai crescer, o 100% elétrico eu acho que vai demorar um pouco mais. Não sei qual é a opinião de vocês. Rafa e Thiago, assim, uma coisa é fato, o elétrico ele veio para ficar. E ele vai ser tendência. O ponto é, em quanto tempo? Né? Acho que essa é o X da questão. Nós também enxergamos dessa forma, porque você falta muita infraestrutura no Brasil ainda de pontos elétricos. Você vai em alguns lugares, mesmo em Europa, Estados Unidos, o Canadá, às vezes você vai rodar em lugar, você não tem também infraestrutura. Quer dizer, não é uma coisa tão simplista como se imagina. Mas é a tendência, todo mundo enxerga, e de novo, quem sou eu para falar o contrário, e eu tenho também essa opinião, eu acho que com o tempo, sim, vai migrar para muita coisa elétrica. Só que no Brasil você tem duas coisas, né? Você tem, primeiro, nós temos que ter um percentual de elétrico. Tem cliente para isso, tem cliente que gosta, ecologicamente, enfim, nenhum tipo de contaminação de ar, quer dizer, você tem a parte ambiental dele é muito mais saudável, indiscutivelmente, né? Mas o que acontece? Você tem uma matriz energética no Brasil que é o álcool. O álcool ele é pouco poluente, e outra coisa, e ele não exige esse investimento em infraestrutura que, por exemplo, tão pesado, que um elétrico vai exigir com o tempo e vai acontecer. Então o álcool hoje é muito mais simples. O cara abastece com álcool, ele polui muito menos, e tá lá, e é o mesmo motor. Quer dizer, hoje o motor é flex, o cara pode, ou seja, é muito mais simples. Por que eu tô falando isso? Porque isso leva nós a crermos, e de novo, isso é opinião minha, que o governo acaba também investindo menos em infra, porque ele fala, poxa, tem álcool aqui. Se eu quiser ajudar o meio ambiente, é só bater no álcool. Então isso deve retardar, minha opinião, retardar um pouco mais de investimento em infraestrutura. O híbrido é outra história, porque o híbrido você tem, nós também temos carro híbrido lá, o híbrido você já tem as duas opções, quer dizer, o cara pode andar ou plug-in ou não plug-in, ou seja, auto recarregável, ou aquele que você bota na tomada. Você pode fazer das duas formas, você pode andar com carro, quer dizer, você tem os novos híbridos hoje, o plug-in, por exemplo, você está indo da cidade, você desliga o combustão, você vai rodar só elétrico. Tem um exemplo disso no Espírito Santo. A gente pegou um cliente que estava com um híbrido lá, era um carro XC90. Isso, da Volvo, né? Isso, você roda. Ele falou, cara, vou te falar a verdade. Quando eu vou viajar, eu abasteço, mas para rodar aqui na cidade, ele falou assim: eu consigo, né? Ele vai recarregando, tem o sistema lá de autocarregamento, né? Com a frenagem ali, com o freio. Isso, o auto. E aí eu acho que é um caminho. Pô, isso eu gostaria de ter um carro híbrido. Fala, pô, agora eu não vou usar. Vou acionar aqui e tal, e beleza. Agora, não ter opção da combustão, para mim ainda eu não sei se eu tô ficando velho. Não, mas não é, Rafa. Depende muito da autonomia. Então, assim, por exemplo, se você tem 2 carros, ou se você não viaja muito, o carro elétrico para a cidade é espetacular. Eu tenho depoimento de cliente que anda com elétrico e fala, o carro tem autonomia de 250, de 300, 350. O cara roda a semana inteira, ou mais do que isso, e não abastece. Qual que é o medo hoje do elétrico? Porque hoje é outra coisa. Hoje no prédio dele, num shopping, hoje ele tem lugar para recarregar. Né? Na casa dele, ele vai botar o ponto lá. O problema do elétrico hoje é viagens. Então, por exemplo, você que mora em Ubatuba, fala, puta, Marcos, peguei um trânsito maior. Se por acaso eu não tô com a bateria cheia. E aí? Pode dar ruim. Tô com a minha família, com meu filho pequeno.
É Vai isso ter que eu chamar o penso. guincho. Não, e nos Estados Unidos eles são bem pragmáticos, né? Então, assim, por exemplo, já estamos vendo lá no Congresso, eu vi essa questão que eles estão pensando já em proibir, não sei, a partir daqui 5, 8 anos, na Califórnia não pode mais rodar carro a combustão. Aí eu acho muito radical. Né? Porque você vai fazer o quê? Eu tenho um carro a combustão e aí eu jogo no lixo? Porque a partir do momento que não pode mais rodar, eu vou vender para quem? Qual que é o preço? Eles vão taxar mais. Desse carro. Porque assim, se não pode mais, aí vou ter que vender em outro estado. Então, eu acho que, né, aí os Estados Unidos é um pouco mais pragmático. Eu acho que o híbrido O híbrido tem essa facilidade. Você... Nos próximos 10 anos aí, acho que vai crescer muito. Agora, o 100% elétrico, eu acho que para a gente ter uma substituição da frota, eu acho que aí é um período maior. Mas é isso que eu te falei, é perfil de usuário. Eu tenho muita gente que roda em São Paulo, por exemplo, porque nós estamos aqui em São Paulo, roda lá, está no Rio, felizaço com o carro elétrico. Fala, mas pelo que eu preciso, eu rodo, não estou poluindo, estou ajudando e eu não gasto uma gota de gás, porque você tem economia também do combustível. O carro é um pouquinho mais caro, mas você tem, depende do estado, economia de IPVA, você tem economia de combustível total. Então, para quem roda, é perfil, perfeito. Agora, eu viajo como você, eu preciso de mais autonomia. Aí realmente o híbrido ou o combustão ainda é uma realidade e eu também acredito que vai ficar por bons anos ainda aí. E um outro receio que se tem muito é a questão das baterias, né? Porque a gente sabe que descarte, né? O descarte, para onde vai, o custo de manutenção, né? E aí, vamos lá. Eu vou ter que ter um equipamento aqui, até a questão do risco, né, de fazer a manutenção, porque um choque ali, eu acho que o preparo de um mecânico para fazer a manutenção de um carro elétrico deve ser totalmente diferente. Então isso é um ponto, né, que é um outro receio que vai ter existe. que mudar, né, Rafa? Vai ter que mudar a parte de pós-venda, você vai ter que ter outras estruturas, outras ferramentas. Que nem aconteceu no passado lá, conforme vai mudando a tecnologia, vai se adaptando. Então vai ser a mesma coisa com o elétrico. Volta lá na nossa conversa de início, né? Tecnologia, tempo, preparação, pensar planejamento. No dia de hoje, pensar no dia de amanhã, ou seja, pensar. Mas é isso, então assim, vai acontecer? Eu realmente acredito que vai. Só que eu acho que não é uma coisa, daqui 2, 3 anos virou tudo. Não. Também acho que é demais. Exatamente. Vai ter mais. Max, muito bom o papo, assim. Também gostei bastante. Acho que cabe a gente chamar uma segunda edição aí, porque com prazer. A gente não tinha conversado tão a fundo assim, a gente já se conhecia, mas não tão a fundo, e assim, foi muito bom. Eu quero deixar uma pergunta final, assim, se você fosse falar de uma marca do Marcos aí, sobre toda a trajetória, a experiência que você teve aí, né, de quase 30 anos, 26 anos, você falou? Não me lembro disso. 26. Mas vamos dizer, se fosse pensar para você falar aqui para nossa audiência, até a câmera aqui para você deixar um recado para eles ali, qual que seria a marca registrada do Marcos pela sua trajetória, pela sua experiência, se fosse para você falar assim, algo que você acha que é algum diferencial, algo que você... Enfim, o meu posso dizer que é a prospecção follow-up, com certeza. Top. O que você diria aí para a nossa audiência, para quem está assistindo aqui, uma marca registrada ou algum aprendizado grande que você teve que fez uma grande diferença aí para você? Eu acredito que todo mundo pode aprender de tudo. Então, acho que tecnologias, processos, rotinas, agendas, eu acho que se a pessoa tiver fome, gana, vontade, ela vai aprender. Para mim, isso é simples, mas... Eu acho que o grande ponto, é uma coisa que eu sempre me apoiei muito, foi em gente. Eu sempre acreditei muito em pessoas, porque eu acho que todo o resto você ensina. Todo o resto, se a pessoa quiser, ela vai aprender. Mas se você não tem a pessoa certa, se você não gosta de gente, se você não entende que é necessário treinar as pessoas, se você entende que é elas que vão fazer a diferença do jogo, então, se eu falar, Márcio, o que você gostaria de falar? Exatamente, essa pergunta que você pôs aí. Eu acho que uma marca minha foi isso, eu sempre me apoiei muito em gente, em pessoas. Eu acho que isso é um diferencial que nem toda a tecnologia do mundo vai substituir. Gente é imprescindível, gente é o que faz diferente, de novo, com todo o suporte, e até porque gente, ela vai entender que é necessário ter o apoio de tudo isso. Então eu acho que se nós temos que investir em alguma coisa antes de mais nada, chama-se gente, pessoas. Se eu tiver com as pessoas certas, que queiram, que pensam não igual a mim, mas que tem a mesma cultura, que entendem quanto aquilo é bacana, quanto aquilo vai ser bom para ela, bom para a empresa, bom para a cultura da companhia, eu acho que faz toda a diferença e eu sempre me baseei nisso. Fantástico, Max. Porque a gente depende, né, de pessoas e eu vi lá no NADA, né, a importância da gente cuidar das pessoas. Sem dúvida nenhuma. O Simon Sinek fala, né, que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Então a gente precisa olhar para pessoas. Cara, fantástico essa frase final e essa marca que você deixou. Quero te agradecer demais. Mas eu tenho mais uma consideração. Opa, vai lá, tá com você. É o meu 4º podcast, tá? Ninguém saiu daqui sem fechar contrato comigo.
Ninguém! Não, eu tô falando a verdade. Eles não estão de provocação. prova daqui, ó. Ninguém saiu daqui sem fechar contrato comigo. Quando é que a gente pode marcar reunião? Nós vamos bater um papo, muito em breve. E eu já falei, muito em breve nós vamos Já tem uma conversar. data do próximo Já tem uma data final pra de contar. março. Já tá gravado. Olha Tá lá. gravado. E brincadeiras à parte, eu sou um grande defensor de treinamento, de pessoas de acompanhamento. Para mim, acho que essa é a diferença de empresas que vão e empresas que dão certo. Quer dizer, é isso. Então, de novo, nós estamos falando aqui o que todo mundo concorda e gosta. Então, nós vamos conversar. Pode ter Show de certeza. bola. Boa, Ti. Marcos, obrigado, cara, Eu que pela agradeço. conversa, por transmitir sua experiência, por compartilhar, né, toda a sua vivência incrível aí Obrigado. na sua trajetória. Foi muito bom bater esse papo com você, vários insights aqui. Vamos marcar um dia de lá na Autoland lá para o Wagnão pagar um almoço pra gente, que ele tá ganhando. Combinado, tá devendo almoço. Ele tá ganhando bem, eu acho que eu falo, né, não é só ganhar, tem que gastar também. Então, tem que Lógico. prestigiar os amigos. Wagnão, a gente vai aí para você pagar o nosso almoço. Fechado. Certo, Marcos? Cara, muito obrigado. que Agradecer agradeço. a nossa audiência também, né? A gente fica muito feliz das pessoas poderem prestigiar a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, entra lá, Prospect Pro Oficial, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você gostou do conteúdo, não seja egoísta, compartilha com outras pessoas. certeza. Isso ajuda a divulgar nosso trabalho dentro do YouTube, certo, Ti? Perfeito. E fica o convite aqui também pro Lazarini, né? Boa. Lazarini, Boa, parceiraço vou repassar aí o convite também, pra ele. conheço há bastante tempo. Fica o convite aí, Lázaro. Queremos você aqui também pra gente bater esse papo. Show de bola. Tamo junto. Valeu, galera. Isso aí foi mais uma edição do Prospect Cast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Obrigado, gente.